Bom, pessoal, então vamos lá? Vamos começar hoje aí. A aula de hoje é aula de exercícios, ok? Uma aula que eu queria trabalhar com os senhores ainda algumas questões. A gente vai falar de PA, vai falar de PG. Vou falar também de uma outra sequência numérica, chamada sequência de Fibonacci, ok? E também, a partir daí, eu queria que vocês, na próxima aula, vai ser a última aula de sequências numéricas, eu vou fazer exercícios que vocês têm dúvidas. Então, já pode colocar no chat para mim aí? Coloca no chat aí para mim, por favor, aquelas questões que vocês acreditam que vocês não conseguiram fazer, que vocês estão com dúvida, ok? E aí, para a próxima aula, preparo os slides baseados nas questões que vocês pediram lá, caso eu não tenha feito hoje, tá bom? Então, quem já está estudando aí, quem está fazendo questão, quem está ficando com dúvida, coloca no chatzinho aí as questões, tá? Não se esqueçam, página e exercício que vocês querem, tá? Professor, página tal, exercício tal, ok? Vai colocando aí que eu preparo os slides da próxima aula com relação ao que vocês colocaram. Beleza? Boa, já tem gente colocando lá. Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai começar com o pensamento da semana. E o pensamento dessa semana, se vocês entraram lá no Classroom, foi em vídeo, né? Então, foi um videozinho que eu recebi essa semana aí. Eu achei legal compartilhar com vocês. Então, vamos escutar ele primeiro aí. Bom, então essa é a mensagem. Qualquer coisa, então, faz o seguinte, esse vídeo, ele tá lá no Classroom. Eu acho que pelo Classroom você vai conseguir escutar melhor, tá ok? Mas tem uma mensagenzinha bem legal. Mas o mais importante daqui é exatamente essa parte final, que ele fala que, pessoal, nem tudo se resume ao que é bom ou que é ruim. De repente, alguns acontecimentos que hoje parecem ser ruim, mais para frente a gente vai ver que foi muito bom ter acontecido com a gente, ok? E alguns acontecimentos são realmente bons, de repente era melhor a gente parar e aproveitar ele e degustar ele o máximo possível, esses momentos que são bons. Então, não sofra muito com que aquilo que você está achando que é ruim, porque aquilo passa e, de repente, a gente pode aproveitá-los, né, bastante e torná-los ele alguma coisa que seja muito boa para a gente. Esse caminho pode, de repente, mais para frente se tornar, olhar, a gente vai ver que não é tão ruim assim. E os caminhos que são bons, que a gente aproveite bastante eles, né? E não deixe esse tempo passar. Tem muita gente que pensa muito no futuro, e esquece de viver um pouco o presente. Beleza? Lendo o chat aí, pessoal. Prof, bom dia, tudo bem? Queria saber se o senhor ficou sabendo de um decreto que está circulando. Na verdade, o decreto não está circulando, tá? Isso são boatos apenas. Do boato que está circulando, dizendo que as aulas poderão ser online até o final do ano. Gostaria de saber a posição da academia, se já tem alguma ideia.
Bom, Sara, a gente está ensaiando vários cenários, ok? Está ensaiando um cenário de vocês retornarem, como é que vai ser a academia, estamos organizando o ambiente para isso, porque se voltar também vai ter algumas regras de volta, né? Estamos ensaiando o cenário híbrido, algumas pessoas que queiram voltar e outras pessoas que queiram ficar online, também estamos ensaiando esse cenário. E estamos ensaiando esse cenário, esse possível cenário aí, que é o mais remoto de todos, mas existe essa possibilidade, né? De repente, não voltar mais esse ano de forma presencial às aulas, ok? Estamos ensaiando tudo. Por enquanto, é tudo campo das ideias. Então a gente ainda não vai comentar sobre isso. Assim que a gente tiver algum posicionamento um pouco mais real, a gente coloca para vocês, tá bom? Beleza? Mas cuidado, tá? Cuidado que ainda são boatos, não tem nada certo ainda, tudo vai depender de ainda algumas variáveis, ok? Mas o que é certo é, pelo menos até agosto aí, a gente continua assim de forma online. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar então a aula de hoje aí. Primeira questão, página 174, questão de número 19, por favor. Primeira questãozinha que eu queria fazer com vocês hoje. Diz, as projeções para a produção de arroz no período do ano de 2012 até 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. Pessoal, eu destaco aqui uma palavra interessante que tem aqui, ó, crescimento constante da produção anual, ok? O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo falar com isso que ano após ano você sempre vai somar a mesma coisa. Se ano após ano você sempre vai somar a mesma coisa, significa dizer então que essa sequência formada pela produção anual de arroz forma uma PA, ok? Cuidado que eles podem falar duas coisas. Ele pode falar de crescimento constante ou crescimento percentual constante. São coisas diferentes, tá? Quando ele fala apenas crescimento constante, significa dizer que é uma PA. Quando ele fala crescimento percentual constante, significa dizer que todo ano vai aumentar a mesma porcentagem. E aumento percentual você sempre multiplica por alguma coisa. Então, aumento percentual está associado a PG. Ok? Então, fica ligados. De novo, crescimento constante é uma PA, crescimento percentual constante é uma PG. Tá bom? Então, vamos lá. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos, desde o ano de acordo com as projeções. Muito bem. Então, aqui está o ano e está a projeção que está aí. Então, perceba que o que aconteceu? Ó, daqui para cá teve aumento. De 50,25 para chegar em 51,50, gente, aumentou 1,25. Perceba que daqui para cá teve um aumento constante. De 51,50 aumentado por 1,25, você chega nesse 52,75. E daqui para cá também rolou um aumento constante. Você também somou 1,25 para chegar no 54. Ok? Então, essa sequência numérica é uma PA, cujo primeiro termo dessa PA é igual, vai estar aqui, ó, 50,25. E cuja razão dessa PA é o quanto que está aumentando, 1,25. Então, vamos lá. O que o cara está perguntando? Cuidado, olha a pergunta do cara. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até 2021. Então, ele está perguntando a quantidade total do período. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você pegue o que aconteceu no ano de 2012, no ano de 2013, no ano de 2014, até o ano de 2021 e soma essa quantidade. Então, a quantidade total do período vai ser a soma desses termos da PA. Cuidado! Para você saber quantos termos tem daqui até aqui, qual é a conta que você faz? Para saber quantos termos tem de 2012 a 2021, você tem que pegar 2021, que é o último ano, subtrair de 2012, que é o primeiro ano, e somar 1. Ok? Então, para saber quantos números tem de tanto a tanto, é sempre o maior menos o menor mais 1.
Não se esqueça desse mais um, tá bom? Bom, vamos lá. 2021 mais 1 dá 2022. 2022 menos 2012, isso aqui vai dar 10. Ou seja, tem 10 termos essa sequência. Todo mundo entende que tem 10 termos? Então, vamos lá. O que o cara pediu, então? O cara pediu a soma de 10 termos dessa PA. Vamos fazer que nem Gauss nos ensinou. Gauss falou para você pegar o primeiro, que nesse caso é o A1, somar com o último, que é o A10. Depois, essa dupla se repete 10 vezes, indo e voltando, você divide por 2. Então, para encontrar a soma dos 10 primeiros termos, eu preciso encontrar quanto é que vale o A10, o 10º termo dessa PA. Para encontrar o 10º termo dessa PA, termo geral. O termo geral da PA é A1 mais uma certa quantidade de razões. Minha pergunta é, quantas razões você tem que somar? Então, é sempre esse número menos esse número, né? 10 menos 1 significa dizer que você vai somar 9 razões. Então, bora! Quanto é que vai valer o A10? O A10 vai ser igual ao A1, que vai ser esse valor, 50,25, mais 9 vezes a razão. E a razão vai ser 1,25. Vamos lá. Multiplicar por 9, você faz, multiplica por 10, depois multiplica por 1, depois você subtrai. Multiplicar esse número por 10, você só faz uma casa, então fica 12,5. E depois você tira uma vez um número, você vai tirar 1,25 e assim você multiplica por 9, ok? Multiplicou por 10, deu 2,25, desculpa, 2,50. Depois, multiplicou por 1, deu 1,25 e subtraiu. Então, aqui vai ficar 11,25. Isso é multiplicar por 9. Então, esse A10 vai ser igual a 50,25 mais esse 11,25. Ou seja, o 10º termo dessa PA vai ser 61,50, ou 0,5 apenas. Bora lá? Soma agora 10 termos dessa PA. Se eu somar 10 termos dessa PA, você vai pegar o A1, que é o primeiro termo, que é 50,25, vai somar com o A10, que eu encontrei aqui, que é 61,5. Esse número você multiplica por 10 e divide por 2. Então, vamos lá. Então, a soma desses 10 termos vai ser igual 50,25 mais 61,5, isso aqui vai ficar 50 mais 60 dá 110, então ficou 111,75 vezes o 10 dividido por 2, né? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu acho melhor primeiro multiplicar por 10, depois dividir por 2. Então, esse S10 multiplicar por 10 aumenta só uma casa, então vai ficar o 111 com mais o 7,5 dividido por 2, né? Vamos lá? Metade de 11 vai dar 5 e sobra 1. Metade de 11 vai dar 5 e sobra 1. Metade de 17 vai dar 8 e sobra 1. Metade desses 50 vai ficar 75, né? 15 vai ficar 7, depois o 5. Ou seja, resposta certa, letra D de dado. Pessoal, essa diquinha de fazer conta aqui é uma dica interessante. Se você ainda não tem, tá? O 9 vezes 1,25, você fazer como? Multiplica por 10 e subtrai 1. Então, essa conta aqui é um raciocínio legal para você ganhar agilidade, ok? Bom, segunda questão, então, vamos passar aí, por favor. Segunda questão, galera, eu queria a questão de número 63 aí, por favor. Ok? 63. Diz aí, os números alfa 1, alfa 2 e alfa 3 formam uma progressão aritmética de razão R. Bem, o que eu gosto de fazer, então, para escrever 3 números em PA de razão R? Bom, toda vez que você tiver uma PA e precisar escrever 1, 2, 3 termos dessa PA, eu aconselho, primeiro, escrevo do meio, chamo ele de X. O da frente, vamos chamar X mais a razão R. E o de trás, vamos chamar X menos a razão R.
Então, esse aqui é o alfa 1, x menos r. Esse aqui é o alfa 2, x. E esse aqui é o alfa 3, x mais r. Essa foi a primeira informação que eu tirei. Bom, depois, alfa 1 mais 3, alfa 2 menos 3 e alfa 3 menos 3, considere que agora esses números estejam em PG. Ok? Então, ele vai fazer o quê? Agora uma PG. Quem é essa PG? Alfa 1 mais 3, o primeiro termo. Alfa 2 menos 3 é o segundo termo. E alfa 3 menos 3 é o terceiro termo. Substituindo as coisas, então, o que você vai ter nessa PG, então? Nessa PG, você vai ter que o primeiro termo, alfa 1, eu vou substituir por x menos r. Então, vai ficar x menos r mais 3. Depois, o segundo termo, alfa 2, eu vou substituir pelo x. Então, vai ficar x menos 3. E, por fim, o alfa 3, eu vou substituir por x mais r. Então, vai ficar x mais r menos 3. E essa sequência que eu acabei de fazer forma uma PG. Ok? E aí, para matar essa questão, o que eu faço? Para matar essa questão, eu vou fazer regra do dedo. O que diz mesmo a regra do dedo? O do meio é a média geométrica dos extremos. Então, galera, esse cara do meio, x menos 3, é igual à média geométrica dos extremos. Então, como é que você faz para encontrar a média geométrica? Multiplica os dois caras e tira a raiz quadrada. Então, vai ficar x menos r mais 3, que multiplica x mais r mais 3, menos 3, e tira a raiz quadrada. Essa é a conclusão que os senhores vão tirar quando a gente fala de média geométrica. Primeiro passo, vamos elevar os dois lados ao quadrado, vamos elevar esse lado aqui ao quadrado, vamos elevar esse lado aqui ao quadrado. Na hora que você eleva aqui ao quadrado, essa raiz cancela com esse 2, né? E cuidado, x menos 3 ao quadrado, você tem que fazer o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, ok? Então, vocês têm que fazer o quadrado primeiro aqui, vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes esse vai ficar 6x, mais o quadrado do segundo, onde o quadrado do segundo dá 9. Igual a, do outro lado você vai chuveirar. Primeiramente, você vai chuveirar o x, ó, x vezes o primeiro, x vezes o segundo, x vezes o terceiro. Então, x vezes x vai ficar x ao quadrado, mais x vezes r vai ficar rx. Depois, x vezes menos 3 vai ficar menos 3x. Eu chuveirei o x. Agora, chuveiro menos r. Menos r vezes o primeiro, menos r vezes o segundo, menos r vezes o terceiro. Menos r vezes x vai ficar menos rx, ou menos xr, tanto faz a ordem. Depois, menos r ao quadrado. Depois, mais 3r. E, por fim, chuvero 3, hein? Então, o 3 chuvera com o primeiro, o 3 chuvera com o segundo, o 3 chuvera com o terceiro. 3 vezes x vai ficar mais 3x. 3 vezes r vai ficar mais 3r's. Depois, 3 vezes menos 3 vai ficar menos 9. Bom, vamos cortar as coisas que a gente pode cortar. Eu posso simplificar esse mais rx com esse menos rx. Posso cortar esse menos 3x com esse mais 3x. E podemos cortar esse x quadrado com esse x quadrado. Bom, Luiz, depois dessa bagaça toda, o que eu quero descobrir, pessoal? Depois dessa bagaça toda, eu quero descobrir qual é o valor de quem? De R, né? Qual é o valor de R? E atenção, olha o que ele me deu. Ele falou que o alfa 2 vale 2. Ou seja, o alfa 2 é o x. Então, ele falou que o x vale 2. Então, eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou, no lugar do x dessa expressão, colocar 2 no lugar dele. Então, vamos lá. Podia ter feito isso antes, tá? Ia dar até um pouco menos de conta. Mas tudo bem, vamos fazer agora. Bora, no lugar do x aqui, se eu colocar no lugar do x aqui 2, esse termo vai ficar menos 12, mais 9. Igual a menos r ao quadrado, copiei esse, mais 3r's, copiei o outro, depois mais 3r's menos 9. No lugar do x, eu coloquei o que ele pediu,
que seria o x igual a 2, ok? E perceba que a gente chegou numa equação do segundo grau. Esse r ao quadrado eu passo para cá somando, então vai ficar mais r ao quadrado, mais 3r's, aqui vai dar 6r's, que eu passo para o outro lado subtraindo, então vai ficar menos 6r's. Depois, esse 9 passa para lá somando, 9 mais 9 dá 18, 18 menos 12, vai ficar mais 6, igual a 0. Então, para encontrar o R, eu cheguei numa equação do segundo grau. Tem duas formas de resolver. Aqui eu vou fazer por Bhaskara. Então, primeiramente, o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse delta vai ser igual, o valor de p é esse número, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1 aqui, né? Vezes o c, que é esse 6. Esse delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado dá positivo, dando 36. Depois, galera, menos esse 4 vezes o a vezes c vai ficar menos 24. Ou seja, essa bagaça aqui vale 12. Qual é o valor de x? Continuando a fórmula de Bhaskara, o valor de x, então, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Cuidado, quem está fazendo o papel do x aqui, na verdade, é o r, né? Então, no lugar do x, a gente vai colocar r, é igual menos b, troca o sinal desse termo, vai ficar 6, mais ou menos, raiz quadrada de 12. 12 você pode escrever como 3 vezes 4, tira a raiz de 3, tira a raiz de 4. Então, raiz de 4 vai dar 2, raiz de 3 não é exato, a gente deixa como raiz de 3. Dividido por 2a, 2a vai valer 2. Você pode simplificar o 6 com 2 e o 2 com 2. Então, esse r vai ser igual a 3, mais ou menos raiz de 3. Você tem dois valores para o R, dois valores para essa possível razão. E aí, por qual você vai decidir? Bom, tem que ter uma condição para que eu decida por uma ou por outra. E a condição, pessoal, o problema nos forneceu lá no texto. O que ele quer? Ele quer que o α1 seja maior do que 0. Essa é a condição que ele me deu. Quem é α1? α1 é x menos r. Ou seja, o α1, se no lugar do x você colocar 2, então o α1 vai ser 2 menos r. E ele quer que 2 menos essa razão seja um número positivo. Tudo bem? Seja um número positivo. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Vai ter que testar qual das duas condições vai satisfazer isso para a gente. Então, vamos embora. Então, ó, o α1, que é igual a 2 menos r, ele pode ser dois valores. O α1 pode ser igual a 2 menos o primeiro valor da razão, que é 3 mais raiz de 3. E o segundo valor que o α1 pode assumir é igual a 2 menos 3 menos raiz de 3. E aí, qual dos dois ele vai ser? Pessoal, como o α1 tem que ser maior que 0, então a razão tem que ser igual esse aqui de baixo, né? Ele tem que ser positivo. Aqui vai dar um número maior que 4, e 2 menos 4 é negativo. E aqui embaixo vai dar um número perto de 1. E aí sim, fica o número que eu quero. Essa razão tem que ser igual a 3 menos raiz de 3. Questãozinha, que é uma questão, cai no Enem, pelo menos uma questão dessa por prova, tá? Que tipo de questão é essa? Uma questão com muita conta, que você tem que fazer continhas, ok? Pelo menos uma delas tem por prova do Enem. É legal a gente treinar também esse tipo de coisa, ok? Questão com muita conta, um Bhaskarazinho maior. Geralmente essa conta que eles forçam a gente fazer é um Bhaskara um pouco maior. Vamos lá, vamos para a terceira aí. Terceira questão, questão de número 36. Fala aí. A geometria fractal é uma linguagem criada pelo matemático polonês Menold Mandelbrot. Eu acho que é isso, né? Polonês, não sei nem como é que fala esse negócio. Mas vamos lá. No começo da década de 50, Mandelbrot criou essa geometria após observar padrões surgidos em diversas áreas. Cara, olha onde ele viu.
tais como na estrutura de ruídos nas comunicações telefônicas. Pessoal, na flutuação dos preços em operações no mercado financeiro e no estudo empírico da geometria dos litorais. Então, ele criou essa linguagem chamada fractal, utilizando essas observações. As figuras a seguir ilustram os 3 primeiros passos da construção de um fractal a partir de um quadrado de lado L, sendo que a figura 2 representa o padrão desse fractal. Então, pessoal, olhando para cá, o que ele fez? A figura 1 é um quadrado, e ele falou que esse lado vale L. Aí a figura 2 é o padrão do fractal. O que é mesmo fractal? É uma figura formada por autossemelhança. Então, você consegue ver em parte da figura ela como um todo, porém menor, ok? Que é isso que acontece aqui. Perceba que esse padrão, se você reduzir ele, você vai encontrar ele aqui, você vai encontrar ele aqui, você vai encontrar ele aqui. Claro que aqui sofreu uma rotação, né? De 45 graus para a esquerda e para a direita, para você encaixar, mas o padrão está aí. Muito bem. Ele fala o procedimento. Os procedimentos podem ser descritos da seguinte maneira. Olha aí. Passo 1. Considere o quadrado da figura 1. Então, considere esse cara. Beleza. Considerei o quadrado de lado L. Passo 2. Divide-se 3 lados desse quadrado em 3 partes iguais. Então, aqui você vai dividir em uma parte, em 2 partes, em 3 partes iguais. Ok? Se você está dividindo em 3 partes iguais, significa dizer que você consegue descobrir para mim quanto é que vale esse lado fácil. Esse lado é 1/3 desse aqui, porque você dividiu ele em 3 partes iguais. Esse lado é L dividido por 3. E constrói-se 3 outros quadrados, conforme ilustra a figura 2. Então, você tem aqui. Então, esse também é L sobre 3. Esse quadrado também tem lado L sobre 3. Beleza. Repetindo-se o processo com os 3 quadrados obtidos no passo 2, obtém-se 9 outros quadrados, conforme ilustra a figura 3. Então, essa figura 3, galera, você vai fazer a mesma coisa. Como assim? Eu vou pegar esse lado que está aqui e eu vou dividir ele em 3 partes iguais. Ou seja, esse aqui vai valer L sobre 9. 1/3 de L sobre 3. Não se esqueça, 1/3 de L sobre 3. Então, você vai multiplicar em cima com em cima, 1 vezes L dá L, embaixo com embaixo, 3 vezes 3 dá 9, L sobre 9 é o lado desse quadrado. O processo pode ser repetido um número qualquer de vezes. Considerando que o lado L vale 5 centímetros, determine em centímetros quadrados a área total da figura obtida no 8º passo. Despreze a parte que está no resultado, caso exista. Pessoal, ele quer no 8º passo. Beleza? Quero saber se vocês entenderam tudo que eu falei. Alguém tem alguma pergunta no enunciado da questão? Alguma coisa que está escrito aqui, pessoal, que a gente traduziu ela nessas figuras? L, L sobre 3 e L sobre 9. Isso aqui tudo está claro, por favor? Então, beleza. Vamos lá. Se ninguém perguntou nada, eu vou continuar, mas não fique envergonhado, tá? Se você não entender alguma coisa, pergunta. Eu só vou tirar, então, todos os dados, só para eu ter um pouco mais de espaço para resolver a questão, tá bom? Então, vamos lá. O importante é, toda vez que eu falar de fractal, fractal tem um sinônimo claro de sequência numérica. Falou de fractal, tem que vir à sua cabeça imediatamente uma PG. Na verdade, 3 PGs. A PG formada pelos lados, a PG formada pelas áreas e a PG formada pela quantidade de novas figuras que vão aparecendo. Sempre olhe essas 3 PGs, ok? Então, vamos lá. Vou chamar essa aqui, de lado 1. E o lado 1, pessoal, falou que vale 5 centímetros. Depois, eu vou falar que esse outro retângulo que está aqui, que eu estou destacando ele em laranja, o lado dele vale lado 2. E o lado 2 é 1/3 do lado 1, ou seja, 5/3. E aqui eu já posso parar a PG. Posso falar que é uma PG de primeiro termo igual a 5 e razão igual a 1/3. Mas é sempre legal no fractal você fazer os 3 primeiros termos, ok? Para você saber se a quantidade de termos pertence a toda a PG ou só a PG a partir do segundo termo. Então, o que eu aconselho é sempre faça os 3 primeiros, tá?
O terceiro, pessoal, vai ser esse aqui que eu estou destacando em azul, ó, em que esse terceiro lado, que eu vou chamar de L3, é igual a... O terceiro lado aqui é L3, e esse L3 é 1/3 do anterior. Então, vai ficar 5 sobre 9. Essa é a primeira PG. Deixa eu escrever ela aqui. É uma PG cujo primeiro termo vale 5 e cuja razão vale 1/3. Relembrando o que a gente falou em aulas anteriores, toda vez que os lados de figuras semelhantes estão em PG, como conclusão direta, vocês podem falar que as áreas também estarão em PG. E se os lados estão em PG de razão 1/3, essas áreas estarão em PG de razão 1/3 elevado ao quadrado, ok? Então, vai ser de razão 1/9. Então, essa é a segunda sequência que eu queria que vocês tivessem na cabeça, a sequência formada pelas áreas individuais. Então, as áreas que eu vou chamar de A1, pessoal, é área de quadrado, é L ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. E a razão é sempre a razão dos lados elevada ao quadrado. Eleva em cima ao quadrado dá 1, eleva embaixo ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, razão 1/9. Ou seja, a área dessa figura que está aqui, ó, que eu vou chamar de área 1, é igual a 25. Agora, a área dessa figura que está aqui, ó, que eu vou chamar de A2, é igual a 25 sobre 9. E agora a área dessa figura aqui, ó, que eu coloquei de azul, área 3, vai ser, multiplica esse por 1/9. Vai ficar 25 sobre 81. Se você treinar bastante, você vai ser capaz de chegar, pessoal, exatamente nessa última PG. Nessa PG que a gente vai fazer aqui agora, que é a PG importante. Qual é a PG? A quantidade de termos vezes a área anterior. Então, eu vou chamar o seguinte, ó, a PG mais importante é essa aqui. E se você treinar bastante, já pode montar direto essa PG. Quem é azão 1? Azão 1 é quantas vezes essa área aqui apareceu na figura. O quadrado grandão aparece apenas uma vez. Então, é uma vez essa área que está aqui, uma vez a área de 25. Então, são duas sequências. Essa sequência que é a quantidade de figuras e essa sequência que são as áreas individuais. Então, vamos embora. Vamos agora para A2. Azão 2. Pergunto, azão 2 vai ser igual a quantas vezes essa área 25 sobre 9 vai aparecer na figura? Então, ela vai ter aqui, ó, uma vez aqui, 2 vezes aqui, 3 vezes aqui. Então, você vai fazer 3 vezes a área 25 sobre 9. E agora vamos para azão 3. Pessoal, quem é azão 3? Quantas vezes essa área vai aparecer, a área 25 sobre 81, vai aparecer na figura? Vamos lá? Quantas vezes? Pessoal, aqui você vai ter 1, 2, 3 vezes. Depois 4, 5, 6 vezes. E por fim, 7, 8, 9 vezes. Então, vai ser 9 vezes essa quantidade. E aí, o que você tem? Você tem, ó, que daqui para cá você multiplicou por 3 e daqui para cá você multiplicou por 3. Então, nesse exemplo, é diferente do exemplo que eu fiz na última aula. Nesse exemplo, o primeiro termo faz parte dessa PG, porque foi vezes 3 no primeiro e vezes 3 no segundo, ok? Então, a PG aqui, ela é formada a partir do primeiro termo, a partir daqui. E que PG é essa? A última PG e a PG mais importante de todas. Pessoal, essa PG é uma PG cujo primeiro termo é igual a 1 vezes 25, que dá 25, e cuja razão é igual a razão dessa PG, que vale 3, vezes a razão dessa PG, que vale 1. Ou seja, essa PG tem razão, simplifico 3 com 3, 1/3. E essa é a PG importante, a última PG, de primeiro termo igual a 25 e razão 1/3. Fractal, tá? Como eu já tinha falado em aulas anteriores, cara, se você pegar as provas antigas do Enem, sempre vai ter uma questão de fractal lá, sempre, sempre, ok? Se você pegar as 5 últimas provas, 6 últimas provas, cara, nenhuma questão de fractal.
E aí, Luiz, volta a cair ou não volta a cair? Eu acho melhor a gente treinar, tá? É interessante que a gente treine. Se você entendeu e aprendeu, eu acho que é uma ferramenta a mais que você tem que ter e você vai mais forte para a prova. Tudo bem? E aí, qual foi a pergunta do cara? Pessoal, ele quer a área total da figura no 8º passo. Ele quer a área total, então ele quer que você some todas essas áreas. No 8º passo, então ele quer o S8. Então vamos lá. Como é que é a mesma formulazinha da soma dos 8 primeiros termos de uma PG? Pessoal, a fórmula é A1, que multiplica Q elevado a N, nesse caso, Q elevado a 8 menos 1, dividido por Q menos 1. Cara, olha a ideia do cara. Ele quer que você pegue essa razão e eleve ela a 8, velho. Qual é a ideia de você pegar 1/3 e elevar a 8, pessoal? Atenção, atenção. Fica atento comigo aqui, ó. Fica ligado comigo aqui. Essa PG tem razão igual a 1/3. Toda vez que a razão de uma PG for igual a 1/3, a PG é chamada de PG decrescente. Ok? Ou seja, você vai diminuir cada vez mais esse número. Esse número vai ficar cada vez menor. Ok? Se esse número vai ficar cada vez menor, esse 1/3 elevado a 1 é 1/3. E 1/3 é mais ou menos 0,333 e assim vai. Divide isso por 3, dá 0,111 e assim vai. Pessoal, divide isso por 3, vai ficar 0,0, por quê? 333 e assim vai. Divide isso por 3, vai ficar 0,0111 e assim vai. Ou seja, eu fiz 3 elevado a 1, 1/3 elevado a 1, 1/3 ao quadrado, 1/3 ao cubo, 1/3 à quarta. 1/3 à quarta já deu aproximadamente 0,01. 1/3 à quarta. E eu quero 1/3 à oitava. Qual é a grande sacada, ideia aqui para uma prova sem calculadora? Não é fazer 1/3 elevado a 8. É você sacar e perceber que 1/3 elevado a 8 vai ser um número tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, ele vai ser um 0,0000 alguma coisa, de tal modo que você pode tender ele a 0. E se você tender esse número a 0, a ideia que você tem que ter é aquela ideia da pizza que eu dei para vocês, lembram? Que o cara foi na pizzaria, pediu uma pizza, pediu para o cara sempre cortar metade do que tinha lá. Que chegou no momento que a pizza ficou tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que você falou que tendeu a 0 e a pizza acabou. E aí, nesse caso, dessa PG decrescente, onde esse termo fica muito pequeno, você fala que ele tendeu a 0. Se tendeu a 0, você vai fazer uma soma de termos de uma PG. Mas você vai aproximar isso para a soma dos infinitos termos da PG. Essa é uma ideia muito legal, muito legal. Repito, só pode ser aplicado quando a PG for uma PG decrescente, a razão estando entre 0 e 1, isso é importante. E quando 1/3 elevado a 8, por exemplo, que você vai fazer 1/3 elevado a 8, for um número muito pequeno, que você pode tendê-lo a 0. E aí, quando isso ocorre, você não usa a soma dos 8 primeiros. Você vai tender isso para a soma dos infinitos termos da PG. E quanto é que é a soma dos infinitos termos de uma PG? É dado por A1 dividido por 1 menos Q. Que fica muito mais fácil de você fazer essas contas. Cara, raciocínio um pouco mais elevado, um raciocínio um pouco mais avançado. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz. Professor, a gente vai ter que fazer essa soma infinita para a área, para os lados? Para a área, porque foi a pergunta dele, ó. Determine em centímetros quadrados a área total. Se ele está perguntando a área, você vai ter que fazer a soma da área. Entendi, obrigada. Beleza? Bom, só para vocês entenderem bem o que eu estou falando, olha aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora. Eu sei que a gente não pode usar a calculadora na prova de vocês, né? Mas deixa eu colocar ela aqui. Não vou nem colocar científico, vou colocar padrão, tá? E aí, dessa calculadora padrão, a gente vai fazer, ó, 1 dividido por 3. Isso é 1/3. 1/3 elevado a 1. Aí apertei vezes, e toda vez que eu apertar igual, eu vou encontrar 1/3 elevado a outra coisa. Então, ó, isso aqui é 1/3 ao quadrado, 1/3 ao cubo, 1/3 à quarta, 1/3 à quinta, 1/3 à sexta, 1/3 à sétima, 1/3 elevado a 8. Pessoal, 1/3 elevado a 8 é esse número, ó.
1,52, isso aqui significa vezes 10 elevado a menos 4, ok? Ou seja, é 1,52 dividido com 4 casas decimais. Então, esse número é aproximadamente quanto? Ó, é o 0,1234152. O que eu sugeri que vocês fizessem? Que você pegasse esse número e, ao invés de colocar esse Q elevado a 8, tendesse isso a 0. Colocasse no lugar do Q a 8, 0. E aí você chega nessa forma. Ok? Vamos lá. Vamos fazer essa conta então. Quanto é que vai valer a soma desses infinitos termos da PG? Vai ser igual ao A1. Esse A1 vai ser esse número aqui, ó, 25, dividido por 1 menos a razão, pessoal. E a razão é 1/3. Então, a soma desses infinitos termos vai ficar igual a quanto? Em cima, 25. Embaixo, 1 menos 1/3 vai dar 2/3. Divisão de fração. Conserva a primeira, que é o 25. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 dividido por 2. Então, multiplica em cima com em cima. 25 vezes 3 vai dar 75, dividido por 2. Ou seja, é a metade de 75. Então, isso aqui vai dar 37,5, aproximadamente. Aproximadamente. Ele chega a ser 37,5, pessoal? Não chega a ser 37,5. Mas eu chutaria que ele é um 37,49. Ok? 37,49 aí é o número que eu chuto aí. Ó, eu vou pegar a calculadora e vou fazer essa conta. Essa conta aqui, ó. Mas eu vou fazer na calculadora, tá? Porque sem calculadora fica impraticável fazer essa conta. Não tem como fazer essa conta sem a calculadora. Mas vamos fazer? Deixa eu colocar aqui. Bora. Então, eu quero somar os 8 termos da PG. Somar os 8 termos da PG. Como é que eu somaria? Eu faria o A1 vezes o Q elevado a 8 menos 1, dividido por Q menos 1. Então, vamos fazer essa conta, ó. Esse S8 vai ser igual a A1. Quanto que é o A1? 25. Que multiplica em cima 1/3 elevado a 8 menos 1, dividido por 1/3 menos 1. Só para facilitar essas contas, deixa eu fazer isso aqui, ó. 1/3 menos 1. Quanto é que vai ficar 1/3 menos 1? Isso aqui vai ficar igual a, em cima, 25, que multiplica 1/3 elevado a 8 menos 1. Embaixo fica menos 2/3. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar menos 25, que multiplica 1/3 elevado a 8 menos 1. E esse aqui a gente inverte, 3/2. Eu queria fazer essa conta na calculadora com vocês, ó. Com certeza, esse resultado aqui é negativo. Com esse menos que está aqui, ó, ele fica positivo. Beleza? Vamos fazer essa conta aqui, bora? Vamos lá, pega a calculadora aqui. Calculadora científica para a gente aqui. Vamos. Isso aqui foi 1/3 elevado a 8. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer menos 1 e vou apertar igual. Encontrei esse número que está dentro do parênteses, ok? Perceba que ele é negativo. Vou multiplicar por 25, aperta igual. Pessoal, ele vai ser positivo. Perceba que ele é bem perto do 25, ó. Bem perto do 25. Depois, vou multiplicar por 3 e depois vou dividir por 2. Essa é a resposta. Então, a resposta, na verdade, não é 37,5, tá? Se você fizer com 1/3 elevado a 8, certo? Sem fazer aproximação para o infinito, a resposta é 37,49428, tá? Então, isso aqui, ó, essa soma desses 20 primeiros termos, então deu, desculpa, 20 não, dos 8 primeiros, né? Essa soma desses 8 primeiros termos, na verdade, deu 34, quanto, gente? Esqueci. 494. Opa! 494, exato. E se você aproximar para 2 casas decimais, ó, você pode aproximar pelo que a gente fez. Pela questão que a gente fez anterior, que deu 37,5. Opa, 37? O que eu fiz errado? Calma aí. Ah, não, o número daqui da calculadora é que é 37,4, não 34. 37,494.
Tudo certo? Beleza? Raciocínio novo, hein? Raciocínio novo que eu quero que os senhores tenham. Toda vez que a PG for o quê? Decrescente. Quando que a PG é decrescente? Quando a razão estiver entre 0 e 1. E ele pedir, pessoal, a soma de um número N muito grande, você vai tornar aquela razão muito pequena, e a ideia aqui é que isso fica bem próximo da soma dos infinitos termos, tá? Essa era a ideia que eu queria que vocês tivessem na cabeça para facilitar nas contas, para facilitar nas provas sem calculadora. Combinados? Vamos lá. Questão de número 50 aí, por favor. E aí aqui seria, vamos falar assim, a matéria nova da aula de hoje, né? Seja xn a sequência definida por isso aqui, ó. Eu vou até escrever essa sequência. Qual é a sequência, pessoal? Xn mais 2 é igual a xn mais 1 somado com xn. Primeira coisa que eu quero que os senhores atentem, primeira coisa que eu quero que os senhores fiquem alerta, é que essa sequência numérica que está aqui, pessoal, isso que está aqui, ó, não leia da maneira que eu li. Não leia xn mais 2 igual a xn mais 1 mais xn, porque se você ler assim, você não vai entender muito bem o que está acontecendo. É legal você pegar essa leitura e fazer de outra forma. Que maneira? Quando eu escrevo isso aqui, eu estou falando 3 termos de uma sequência. Xn mais 2, xn mais 1, xn são 3 termos da sequência. E o que importa desses 3 termos é que aqui é n mais 2, aqui é n mais 1 e aqui é n. O que importa daqui é que são 3 números consecutivos. Ok? 3 termos consecutivos. N mais 1, n e n mais 2. E quem é o termo da frente? Pessoal, o termo da frente é o n mais 2. Qual é o primeiro termo? É o xn. E esse aqui é o da frente e esse aqui é o outro da frente. Bom, como é que eu leio isso? Eu vou ler assim, ó. O termo da frente é igual à soma dos 2 termos anteriores. Cara, fica muito mais fácil. Considera o n mais 2 o termo da frente e fala que esse termo é igual à soma dos 2 anteriores. Como é que ele escreveu os 2 anteriores? Utilizando uma linguagem matemática. Xn mais 1 para o primeiro, xn para o segundo. Ok? E aí, lendo dessa forma, fica mais fácil de você entender e visualizar o que eu quero realmente nessa sequência. Eu quero que o termo da frente seja igual à soma dos 2 termos anteriores. Bom, toda vez que tiver essa lei de formação, pessoal, termo da frente igual à soma dos 2 termos anteriores, essa é a famosa sequência de Fibonacci. Prometo que mais para frente eu vou fazer uma aula bem legal, que eu vou relacionar semelhança, que eu vou falar um pouco do que eu falei lá de razão áurea na semelhança, que eu vou relacionar, pessoal, número áureo e sequência de Fibonacci. Vamos ter um aulão disso depois, tá bom? É uma aula bem legal, que eu gosto muito de falar. Por enquanto, a gente vai ficar apenas nos conceitos que eu acho interessantes para as provas mais importantes, tá bom? Então, ó, sequência de Fibonacci. Primeira coisa é essa aqui, ó. Já já a gente vai fazer um resumo teórico de sequência de Fibonacci, ok? Aí o que mais que ele fala? Em que n é um número natural, x1 e x2 vale 1. O cara pergunta qual o valor do 10º termo. Então ele quer o 10º termo dessa sequência. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 termos. Esse aqui é o A1, o primeiro termo. Esse aqui é o A2, o segundo termo. E esse é o A10, o último termo. Informação que ele me deu. O primeiro termo vale 1. Então vou colocar aqui. E o segundo termo também vale 1. Então, ele vai começar com 1 e 1. A sequência de Fibonacci começa com 1 e 1. E a partir daqui, use a lei de formação. O termo da frente é igual à soma dos 2 anteriores. Então, soma 1 mais 1, fica 2. E faça isso sempre, até chegar lá no 10. 1 mais 2 vai ser 3. 2 mais 3 vai ser 5. 3 mais 5 vai ser 8. 5 mais 8 vai dar 13. 8 mais 13, 21.
13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. Paro aqui, porque ele pediu o 10º termo dessa sequência. Resposta, letra D, 55. Muitas pessoas batem o olho nessa sequência e já falam, opa, Fibonacci. Qual sequência? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ok? Tem gente que já pega e já decorou isso aí. De tanto ver, já decorou. Quando começa 1, 2, 3, 5, 8, 13, opa, Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Ok? Vamos fazer um resumão? Vamos colocar o que é importante? Bora. Sequência de Fibonacci. Tome nota. É uma sequência em que o termo da frente é igual à soma dos dois termos anteriores. Então, sequência de Fibonacci é uma sequência em que o termo da frente é igual à soma dos dois termos anteriores. Ok? Pessoal, se eu disser que o termo da frente é o AN, quem vai ser os dois termos anteriores? Então, da frente é o AN, o anterior vai ser AN menos 1, somado com o anterior vai ser AN menos 2. Se você quiser, você pode escrever assim. Se o da frente é o AN, os dois anteriores seriam AN menos 1 somado com AN menos 2. Ou, que nem a questão escreveu, não tem problema nenhum. Posso escrever o da frente como sendo AN mais 2? Sem problema. Se o da frente for o termo AN mais 2, quem vai ser o termo anterior? AN mais 1. Somado. E o outro anterior? AN. As duas escritas matemáticas devem ser interpretadas e lidas da seguinte forma, como eu escrevi aqui. O termo da frente é igual à soma dos dois termos anteriores. Combinados? Qual é o exemplo classicão da sequência de Fibonacci? O classicão é começar com 1 e 1, tá bom? Ó, aí tem muita divergência na nomenclatura dessas coisas, tá? Inclusive na literatura mesmo. O pessoal diz que toda sequência que tem essa lei de formação é chamada sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, eu poderia começar com 3 e 2? Poderia. Eu poderia ter começado com, sei lá, 1 e 2? Poderia. Eu poderia ter começado com 5 e 4? Poderia. 5 mais 4 vai dar 9. 4 mais 9 vai dar 13. 9 mais 13 vai dar 22. Depois vai dar 35 e assim vai. Isso também é sequência de Fibonacci? Eu vou preferir estabelecer a seguinte coisa com vocês. Ó, vamos chamar sequência de Fibonacci só a sequência que começa com 1 e 1. Essa é uma sequência que também obedece à lei de formação da sequência de Fibonacci. Eu prefiro falar assim, ok? É uma sequência que também obedece à lei de formação da sequência de Fibonacci. Para muitas pessoas, essa sequência é chamada sequência de Lucas. Tá? O que seria a sequência de Lucas? Uma outra sequência que não começa com 1, mas também tem a lei de formação da sequência de Fibonacci. Beleza? É isso que eu queria que vocês tivessem na cabeça. Tá? A sequência de Fibonacci é essa. Começa com 1, depois 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim vai. Mas, se num vestibular o cara afirmar que isso aqui é sequência de Fibonacci também, cara, não briga com ele não. Aceita e faz a questão, tá bom? O termo da frente é a soma dos dois anteriores. É isso que ele vai falar. Combinados? Vocês entenderam o que eu quis falar? Oi. Toda sequência que tiver essa lei de formação de Fibonacci vai ser sequência de Lucas? Isso, isso. Alguns textos, algumas literaturas matemáticas trazem esse nome. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá? Mas como eu falei, mas se numa prova de vestibular e falar que é sequência de Fibonacci, não briga com ele, não. Pessoal, essa sequência apareceu pela primeira vez observando coelhos se reproduzindo. Pelo menos foi assim que Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, apareceu com essa sequência no mundo da matemática, ok? No livro que ele escreveu, chamado Liber Abaci. E aí teve uma questão na LB que contextualizou isso.
Vamos lá, vamos passar essa aqui para ser a nossa última questãozinha aí. Eu dei uma adaptada dessa questão aí para ficar mais uma cara do Enem. Então, vamos embora. O que diz? O mágico do circo tinha um casal de coelhos com 1 mês de idade. Cada casal de coelho tornam-se adultos com 2 meses de idade. E, nesse momento, gera um novo casal de coelhos. Então, você tem um casal recém-nascido. Ele, pessoal, demora 1 mês aí para ele ficar, vamos falar assim, atingir a maturidade sexual. E, nesse momento, ele gera um novo casal. Esse processo de geração repete-se mensalmente a partir daí. Como a população de coelhos tende a crescer muito, o mágico decide, quando o número de casais atingisse o número 89, ele doaria alguns casais, ficando com uma quantidade que lhe fosse conveniente para sua apresentação. Para seu controle, o mágico idealizou o seguinte procedimento sequencial com as ações enumeradas para serem executadas mensalmente. Passo 1. O que ele fez no passo 1? Considere a variável P igual a 0, a variável U igual a 1. Pessoal, é legal que ele vai usar um pouquinho de linguagem computacional aqui. Ó, é uma coisa nova que está na moda hoje em dia, tá bom? Usar o tal do code, tá? Seria essa linguagem computacional. E eu não duvido nada que o Enem comece a fazer questões indo por essa linha de ação, tá bom? Então, vamos tentar entender, ó. Ele definiu a variável P. Essa variável P, primeiro, ele introduziu ela igual a 0. Depois, a variável U, ele introduziu como igual a 1. Ok? Passo 2. O que o cara quer que você faça no passo 2? Atribua a variável S o valor de P mais 1. Então, ele chamou a variável S, possivelmente S de soma, porque o que ele quer que a variável S seja? P mais U. Então, vamos somar esses dois. Eu vou colocar aqui, ó. 0 mais 1 vai dar 1. Passo 3, pessoal. O que ele quer no passo 3? Se o S for igual a 89, chegou no número que o cara queria. Então, anote o valor de S e faça a doação. Ok? Toda vez que você encontrar o S maior que 89, foi. Pessoal, se o S for menor que 89, que é o nosso caso, o S foi 1, foi menor que 89. Então, se o S for menor que 89, então, atribua a variável P o valor de U. Então, ó, no lugar da variável P, você vai colocar o U. Então, o U vai vir para cá, que vale 1. Depois, e a variável U, o valor de S. E na variável U, você vai pegar o valor de S e vai colocar aqui, 1. É isso que o problema está falando para a gente. E aí ele pede depois... Passo 5, volte ao passo 2, faça isso novamente. E aí você vai criar um sistema de loopings, ok? Bom, o que o cara quer? Atribua a variável S, P mais 1. Então, vamos fazer isso. Pessoal, soma esses dois aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Pergunto, é maior que 89? Não. Então, o que ele faz? Você vai pegar o valor de U, vai colocar no lugar do valor de P, 1. Você vai pegar, galera, o valor de S, vai colocar no valor de U, do U, 2, e aí vai repetir os passos de novo. Quais são os passos que ele quer? Soma. 1 mais 2 vai ser igual a 3. Não deu menor que 9, então o que você faz? U, coloca no lugar do P. S, coloca no lugar do U e faz tudo de novo. 2 mais 3 igual a 5. E agora? U no lugar do P vale 3, S no lugar do U que vale 5 e soma de novo. 5 mais 3 igual a 8. E eu paro aqui e pergunto se vocês entenderam o que o cara escreveu e como eu interpretei isso. Pessoal, alguma dúvida? E aqui você tinha que parar. Não era para continuar fazendo isso infinitamente. Aqui você tinha que parar e ter usado a teoria que eu acabei de explicar para os senhores. Quanto mais teoria você tiver, menos conta você faz, consegue seguir mais rápido no assunto. Pessoal, se você olhar agora essa sequência S, ó, 1, 2, 3, 5, 8. Você já tinha que lembrar que essa sequência é Fibonacci. E se essa sequência é Fibonacci, eu não vou continuar fazendo
o que eu estava fazendo, eu vou ganhar tempo. Eu vou continuar simplesmente a minha sequência de Fibonacci. Até quanto? Até chegar em 89. Porque quando chegar em 89, eu vou fazer a doação. Ok? Então vai ficar 1, 2, 3, 5, 8. Depois 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 21 mais 13, 34. 21 mais 34, 55. Depois 34 mais 55, 89. E paro aqui. Seguindo o procedimento até a enésima execução do passo 2, o mágico terá doado alguns casais de coelhos. Então, qual é o menor valor de N? O que é N? N é a execução do passo 2. O que é o passo 2? É a soma. P mais 1. Então, gente, aqui foi a primeira vez que você somou. Então, N é a quantidade de somas que você fez. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, fiz a doação. Então, resposta certa, letra D. Beleza? Como eu falei, as outras coisas de Fibonacci eu falo mais para frente, tá? A gente vai fazer uma aulinha contextualizada disso e se Deus quiser, de forma presencial, tá? Tô até imaginando a gente num teatro fazendo isso, mas vamos ver, se tudo der certo, a gente vai para lá. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão, por hoje é só e até mais ver.